Olá, muito bem-vindos. Estamos iniciando com esta gravação, com este vídeo, uma série de estudos, episódios do livro Roteiro, como você viu aí na capa de apresentação. Eu e Marcos de Mário apresentaremos semanalmente, em episódios com média de 30 minutos, a sequência do livro Roteiro desde a apresentação. São 40 capítulos mais apresentação, serão, portanto, 41 episódios que estamos iniciando hoje. Sempre no mesmo dia, neste horário, você pode acompanhar. Também estará disponível no canal de YouTube do próprio Marcos, no meu canal pessoal e aqui da Agenda Espírita Brasil. É uma alegria muito grande. Nós queremos saudá-los e dizer da nossa alegria em estudar esta importante obra ditada pelo Espírito Emmanuel, A Mediunidade Psicográfica de Chico Xavier. Obra que foi lançada em 1952, ou pelo menos o seu prefácio é de 1952. Está completando os 70 anos. É uma homenagem a este precioso documento doutrinário. Marcos de Mário, bem-vindo. Muito obrigado, Orson. É um prazer aqui realizar esse estudo com você e de uma obra muito importante do Espírito Emmanuel. Ele que é um dos mais legítimos representantes do Evangelho na visão espírita e que nesta obra, Roteiro, ele, na verdade, desenvolveu todo um roteiro para fazer um encontro entre o Evangelho e o Espiritismo, e mostrando como nós, através do Espiritismo, não apenas podemos entender melhor o Evangelho, mas melhor praticá-lo com essa nossa visão da vida futura. E vamos tentar aqui, com os nossos telespectadores, conseguir fazer o melhor entendimento possível das lições preciosas do nosso Emmanuel. Realmente se trata de uma obra preciosíssima. E nós aqui temos a oportunidade, portanto, de comentar. E, como dissemos, nós vamos começar pela apresentação, que é primorosa também, está aqui à nossa disposição. Essa obra que traduz a sabedoria deste grande espírito que nós aprendemos a respeitar. E, como disse a vocês, esta apresentação está datada de 10 de junho de 1952, e tem o título expressivo de Definindo Rumos. Então, nós vamos iniciar desde o primeiro parágrafo e fazendo comentários, e destacamos aqui na nossa arte, no arquivo digital, as informações mais preciosas para que o telespectador possa acompanhar conosco este Definindo Rumos, apresentação do livro Roteiro. Marcos, devolvo para você. Muito bem. Nós destacamos aqui, então, desse prefácio à apresentação do nosso Emmanuel, esta frase, que é uma pergunta, na verdade, que ele realiza logo no princípio, para que possamos pensar. Então, ele diz aí para nós: se a transformação da inteligência não te reergue o coração com o aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor à frente dos nossos irmãos da humanidade, para que te serve o conhecimento? É uma pergunta realmente muito profunda, porque nós compreendemos com o Espiritismo que não basta conhecer a reencarnação, a imortalidade da alma, o livre-arbítrio, a vida depois da morte, e assim por diante, que compõem os princípios básicos do Espiritismo, como também não basta, não é, Orson, conhecer os versículos do Evangelho, fazer as citações lá em Mateus, em Marcos, em João, a vida de Paulo de Tarso, se esse conhecimento não nos transforma moralmente, ou seja, não nos leva a sensibilizar o coração, e como diz aí o Emmanuel, a realizarmos o aperfeiçoamento íntimo. Então, nós poderemos, com conhecimento, fazer palestras maravilhosas, escrever textos, não, que todo mundo vai admirar. Mas acontece que, quanto do nosso retorno ao mundo espiritual após a morte, nós vamos ter que demonstrar
que, de fato, aplicamos esse conhecimento em nossa transformação moral. Então, o Emmanuel está aqui nos advertindo. Se todo o conhecimento que você está acumulando não está servindo para você se transformar, para você se melhorar e automaticamente auxiliar os seus irmãos em humanidade, então, para que está lhe servindo esse conhecimento? Então, fica aí essa advertência muito profunda. E Emmanuel, ele tem muita sabedoria para trazer a advertência desse modo, né? Porque realmente, Marcos, o conhecimento espírita nos renova a mente. A gente começa a enxergar a vida de forma mais clara. As nossas convicções se firmam, como ele diz ali no começo dos primeiros parágrafos, antes de fazer a pergunta destacada na tela. E realmente a gente começa a perceber uma nova razão para viver. Mas, como bem adverte, de que vale tudo isso se nós não nos aplicarmos em nossa transformação moral? Porque realmente terá perdido o sentido este conhecimento novo que vamos recebendo. E logo na sequência dessa pergunta, advertência trazida pelo nobre benfeitor, ele também vai destacar, Marcos, é muito interessante esse destaque que ele faz, que não vale o intercâmbio apenas pelo intercâmbio ou pelo capricho atendido, a expressão intelectual, como você disse, de fazer grandes palestras, de saber escrever grandes artigos, porque este contato com o conhecimento há que trazer benefícios e resultados salutares para o nosso progresso. Até porque, na sequência do texto, ele vai dizer: se uma força superior te não educa as emoções, se a cultura te não dirige para a elevação do caráter e do sentimento, que fazes do tesouro intelectual que a vida te confia? Marcos, isso aqui é uma advertência complementar daquela que foi lida na pergunta inicial, porque o ser humano é um ser de várias vertentes. Aí estão citada a emoção, que faz parte do nosso dia. Reagimos com emoções sublimes, mas também reagimos com emoções de baixo padrão. A cultura que nos está formando o patrimônio intelectual, o caráter, o sentimento, especialmente expressos nos relacionamentos. E aí temos esse tesouro intelectual do conhecimento que nos dá notícias tão amplas da vida, da sua finalidade, da sua dimensão, da sua origem, da nossa natureza, da destinação da vida e de nós mesmos. Então, a gente percebe, Marcos, que o autor espiritual, com toda a sua sabedoria, conhecida e respeitada por todos nós, pelo grande acervo de conhecimento já oferecido através da mediunidade santificada de Francisco Cândido Xavier, caracterizado pelo mediunato, como tão bem citou Allan Kardec, a expressão de mediunato que nós aprendemos a entender melhor. Isso também é uma chamada ao nosso comportamento, porque quando pensamos em espiritismo, não se trata apenas de uma questão de convicção, de religião, mas é muito mais um acervo de apoio e conhecimento interior que deve ser utilizado, aproveitado, assimilado, absorvido. É verdade, Orson. Essa segunda pergunta do nosso Emmanuel nos leva, então, a considerações muito importantes. Porque, primeiro, o conhecimento é importante, a cultura é importante, mas sabemos que na nossa inferioridade espiritual, nós temos uma tendência de quanto mais conhecimento acumulamos, mais egoístas ficamos, mais materialistas ficamos. É uma tendência ainda nossa. Mas acontece que o espiritismo não é, como você também bem colocou, não é apenas conhecimento. Por exemplo, vamos lembrar que a reencarnação. Então, quando você se descobre um ser imortal, reencarnado rumo à perfeição, isso não pode ser apenas um conhecimento e que não mexe com você.
Pelo contrário, tem que mexer com todas as suas estruturas íntimas, porque muda tudo em relação à sua vida e, claro, à vida dos outros. Você acaba de descobrir que você não é o corpo, que você não é esse ser finito e que vai lá acabar com a morte, ou que terá uma alma indefinida, né, e que não se sabe muito bem o que vai acontecer com ela. Você agora sabe, pelo raciocínio, pelo estudo, pela observação dos fenômenos, das comunicações mediúnicas, você sabe que você é essa alma imortal, que você é esse espírito, que você já teve outras existências e ainda terá outras pela frente para chegar à perfeição. Então, isso tem que mexer com você, né? E você, então, vai descobrir que o Espiritismo tem base no Evangelho, porque o conhecimento, somente pelo conhecimento, ele pode fortalecer o egoísmo e levá-lo ao materialismo. Mas a base do Espiritismo também são os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. E aí o nosso Emmanuel está falando aí de caráter e sentimento. Ou seja, que nós precisamos trabalhar conosco duas virtudes muito importantes: humildade e simplicidade. E para que os nossos telespectadores entendam bem isso, é como, por exemplo, você, Austin, já deve ter passado por isso várias vezes, quando nos pedem uma espécie de currículo para fazer a nossa apresentação, né? Quando estamos aí fora para fazer uma palestra, né? Um seminário e assim por diante. E nós, espíritas, aprendemos que quanto mais básico for o currículo, melhor, porque nós não precisamos que seja declinada a nossa profissão, nossa carreira profissional, nossos diplomas, etc. Porque quem está lá no centro espírita não é mais o doutor, né? Não é o PhD, não é nada disso. É o palestrante espírita, é o trabalhador da seara, né? E aí nós temos que colocar de lado isso. E eu falo muito isso para as pessoas: como é que nós vamos lhe apresentar? Coloca aí, olha, é Marcos Demário, escritor, educador, palestrante, pertence ao grupo espírita tal, assim tal, e ponto. Mas você faz tantas coisas, mas esquece essas outras tantas coisas, porque não é uma questão de currículo, porque nós só podemos dar aos outros aquilo que nós somos, não é o que temos. E quando nós desencarnarmos, o currículo nem vai ser levado em conta. O que vai ser levado em conta são as nossas ações. Então, o Emmanuel está nos lembrando que o Espiritismo tem que ser essa força superior, conjugada com o Evangelho, para nos educar, para levarmos a nossa intelectualidade para a área sentimento. Porque eu posso estar aqui com você, Orson, dando uma aula, mas tem alguém do meu lado aqui sofrendo, precisando de ajuda, e eu não me mexo. E aí isso vai ser cobrado depois pela lei divina. Porque, tudo bem, a teoria você sabia, você deu aula. Claro que isso tem um peso a seu favor, porque ajudou muitas pessoas que assistiram os vídeos. Mas você mesmo, você não se mexeu. Quer dizer, as suas aulas não tocavam em você. Então, não adianta. Então, o Espiritismo conjugado com o Evangelho tem que ser essa força superior para fazer, então, com que eu use o meu conhecimento, mas a favor da minha transformação moral e a favor também de ajudar o próximo para que ele também cresça espiritualmente. Ô Marcos, essas considerações com exemplos tão marcantes citados por você, lembra realmente os prejuízos quando o ser é conduzido apenas pela inteligência, dando margens ao surgimento do egoísmo, da indiferença, da omissão. A história está repleta de exemplos de seres altamente intelectualizados, sobre todos os aspectos que se queiram considerar, de formação. Não que o ser humano não deva procurar formação, é claro que sim. Nós devemos nos esmerar também intelectualmente, e chega a ser um dever. Mas a gente conhece os prejuízos decorrentes da visão que ignora a realidade espiritual. A história está repleta de exemplos de seres insensíveis diante do sofrimento alheio, da dificuldade alheia, como você citou. Você pode estar fazendo uma palestra aqui, uma bela de uma aula
sobre qualquer assunto, do seu conhecimento, do seu domínio, e ter alguém em sofrimento ao seu lado. Bom, Marcos, isso aí já vai trazer os prejuízos da inteligência sem o amor. As duas vertentes devem caminhar juntas. A gente sabe que a inteligência vai na frente, que o sentimento demora um pouquinho mais, ele é mais lento para ser assimilado e praticado, mas nós não podemos esquecê-lo, porque a educação das emoções, como está nessa pergunta aí, ela indica para todos nós este grande dever de sermos criaturas melhores no relacionamento. Você pensa, por exemplo, na questão da elevação do caráter, a honestidade de princípios, a vivência da honestidade nos relacionamentos, nos negócios materiais e na postura que temos como pessoa, tudo isso está incluído nesta força superior que deve nos conduzir vindas do conhecimento transformado em sentimento bom, porque são tesouros da vida, e a vida confia, e aliado ao esforço de cada um, nós vamos progredindo gradativamente. Bom, Marcos, nós temos aí, não é à toa que esta obra se chama Roteiro. Já na apresentação a gente percebe a grandeza da apreciação do autor, nos levando a essas reflexões. Nós demos a essa série o nome de Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade. Vejam o porquê até do nome da série. Então, traz ao nosso sentimento, ao nosso coração, essa grande necessidade de colocar em prática aquilo que vamos aprendendo. Muito bem. Você estava falando, Ócio, e eu estava recordando um episódio que aconteceu comigo, porque as pessoas, quando ligam o Evangelho com o Espiritismo, né, e essa questão toda de sensibilizar o sentimento, né, e as pessoas pensam em coisas muito grandiosas. Mas, na verdade, isso tem que acontecer nas pequenas coisas. E eu estava aqui recordando que, certa vez, eu já estava, dos meus 59 para quase 60 anos de idade, e eu estava no aeroporto. E fui fazer o meu check-in, né, no balcão da companhia aérea, e tinham poucas pessoas. Eu entrei na fila, e quando eu entrei na fila, eu olhei e vi, né, que à minha esquerda tinha a fila para os idosos, né, os preferenciais. Mas eu fiquei lá. Aí o atendente da companhia aérea, ao me ver já meio careca, né, e a barba já branca, ele chegou para mim e disse: senhor, o senhor pode pegar lá o atendimento preferencial. Então eu olhei para ele e disse assim: olha, eu agradeço muito, mas eu não fiz 60 anos ainda, estou quase, faltam uns meses. Tá? Então, como eu não fiz 60 anos, eu não tenho o direito, né, lá do atendimento preferencial. Aí ele olhou para mim: não, mas tudo bem, senhor, mas também não é problema, mas pode... Não, eu tenho que obedecer aqui. Isso me faz lembrar também o educador brasileiro Mário Sérgio Cortella. Ele conta que certa vez ele estava no Rio Grande do Sul para todo um evento, palestras, e depois do evento o levaram a um shopping lá em Porto Alegre, onde tem uma churrascaria muito famosa, e queriam então que ele jantasse lá na churrascaria. Quando eles chegaram, o restaurante estava cheio e havia já uma fila de espera de entrada. Eles decidiram ficar na fila, porque valia a pena, e estavam lá conversando. E ele diz, então, que, de repente, o gerente do restaurante foi até eles, disse: sou Mário Sérgio Cortella, nossa, que honra recebê-lo aqui no nosso restaurante, eu já estou preparando lá uma mesa e tal, para vocês já entrarem. E aí o Cortella disse assim o seguinte: eu olhei para o gerente, assim, não, em absoluto, então, nós vamos ficar aqui na fila. Não, mas vai levar quase uma hora até vocês poderem entrar no restaurante. Mas olha só, esquece que eu sou o professor Cortella. Eu sou um cidadão, cliente, que vai jantar no seu restaurante. E tem essas pessoas na frente. E essas pessoas têm um direito maior do que eu, porque eles já estavam na minha frente. Nós poderíamos ter decidido, por estar lotado, não fazer a espera e ter ido para outro restaurante, mas nós decidimos ficar. Então, o senhor volte para lá, atenda todo mundo, e quando chegar a nossa vez, nós vamos entrar, porque eu não tenho direito nenhum de passar na frente, seja lá de quem for. Muito obrigado. E foi, de fato, levou uma hora em pé na fila até chegar a vez da entrada. Então, são exemplos para mostrar que é no dia a dia que nós precisamos
aplicar o Evangelho e o Espiritismo na nossa conduta. Eu queria destacar aqui, Marcos, aproveitando o exemplo que você deu, e antes de passarmos para a próxima tela, que o texto de Emmanuel traz algo muito interessante aqui sobre toda essa questão que nós estamos falando, porque o conhecimento espírita nos ensina, né, que a morte do corpo não nos santifica. Então, aquilo que exercitamos aqui vai nos favorecer sempre no sentido do progresso espiritual. Porque quando começamos a tomar contato com o plano espiritual, a gente vai perceber que a morte não nos torna santos. E além do túmulo, existem também os sábios, os ignorantes, os justos e os injustos, os corações no céu e as consciências no inferno do remorso. Ele usa aqui a expressão purgatorial, né? Quer dizer, este exercício de melhora, de educação do sentimento, há que começar desde já. Isso é de máxima importância, como você disse, em pequenos gestos, como esse do exemplo do Portela, de ficar 1 hora na fila da churrascaria. Muito bem, é por aí mesmo, Orson. Porque o Espiritismo é muito prático, não é mesmo? Então, e o Evangelho também. Então, nós precisamos entender que não precisamos nos sublimar, nada dessas coisas, né? Virarmos santos, para podermos cumprir os preceitos tanto do Evangelho quanto do Espiritismo. E aí o nosso Emmanuel, nesse destaque aí, ele agora vai nos levar a novas considerações, que ele diz que somente com Jesus no Evangelho bem vivido é que reestruturaremos a nossa individualidade eterna para a sublime ascensão à consciência do universo. Muitas pessoas, às vezes, se espantam quando nós falamos de Jesus, porque o Espiritismo ainda é confundido e muitas pessoas acham que o Espiritismo só tem a ver com o fenômeno mediúnico. Claro que o fenômeno mediúnico faz parte, não resta nenhuma dúvida. Mas a nossa base é o Evangelho, porque conhecer por conhecer a realidade espiritual não nos transforma. Essa é a grande verdade. A transformação, ela vem com Jesus, através dos seus ensinos morais. Agora, ele fala aí, olha, somente com Jesus, no Evangelho bem vivido. Bem, o que nos leva a considerar que nós podemos mal viver o Evangelho. E é fato, quando você se deixa levar por falsas interpretações muito fechadas das passagens do Evangelho, ou como faziam os fariseus da época de Jesus, que, aliás, Jesus fazia questão de chamá-los de hipócritas, porque eles eram religiosos de fachada. E o espírita não pode ser um religioso de fachada. Ele tem que fazer todos os esforços para ser, efetivamente. Então, quando bem vivermos os ensinos morais de Jesus, poderemos, como diz aí o Emmanuel, reestruturar a nossa individualidade, que é eterna, né? E nós somos imortais, até chegarmos à perfeição e estarmos, então, unidos com Deus, nosso Pai, que o Emmanuel chama, assim, bem poeticamente, né, de consciência do universo. Então, esse é o grande trabalho que precisamos fazer. Ele chega a dizer, né, que essas páginas do roteiro é um esforço para trazermos Jesus ao coração efetivamente, para bem viver e não, como você citou, o mal viver, porque existem muitas adaptações do Evangelho ao interesse próprio, Marcos, o que naturalmente gera um equívoco de vivência desse Evangelho, né? Não adianta disfarçarmos, não adianta tentarmos enganar a nós mesmos. A lei é uma lei de amor, e toda vez que esquecemos o amor, nós estamos pisando em falso com desdobramentos desagradáveis, e que não é uma ameaça, não é castigo, é apenas um desdobramento fruto da nossa invigilância. Porque vejam a expressão sublime ascensão à consciência do universo. Ora, Marcos, isso é praticamente um poema de espiritualidade. Com certeza, né? Aliás, Emmanuel é um poeta do Evangelho, né? Porque quando você lê Emmanuel, você consegue captar a essência das lições de Jesus.
E também Emmanuel é um grande conhecedor do próprio Espiritismo, e ele, como é um mestre ao aliar o Evangelho com o Espiritismo e mostrar que todos nós estamos na caminhada, mas precisamos acionar o querer, a força de vontade, trabalhar conosco para que possamos superar os vícios, as paixões que ainda trazemos por causa do nosso atual estágio de evolução. Certa vez, uma companheira nos disse assim, eu quero, quando eu desencarnar, pelo menos estar bem para poder reencarnar novamente aqui na Terra. E eu disse a ela, não, seu desejo tem que ser muito maior do que esse. Você tem que desejar, quando desencarnar, estar tão bem que não precise mais reencarnar aqui na Terra para ascender espiritualmente. Claro que você não vai largar os seus irmãos em humanidade, porque é a lei de amor. Tá? Mas nós temos que pensar mais alto, que é para dar esse voo da alma. É o que o Emmanuel vai falar aqui agora, né? Você quer ler, Roça? Eu posso ler, depois você comenta. É o último parágrafo da mensagem, depois ele assina na data de junho de 52, como dissemos, e ele conclui a sua apresentação. Busquemos com o Cristo benfeitor a ação da mente purificada, do coração aberto, a verdadeira fraternidade. Marcos, como nós precisamos disso aqui, coração aberto, rapaz. Das mãos ativas na prática do bem, e o Evangelho nos ensinará a encontrar no Espiritismo o caminho de amor e luz para a alegria perfeita. Eu fico imaginando o que cabe dentro dessa expressão, alegria perfeita. Marcos, eu deixo para você aí a conclusão do pensamento do nosso Emmanuel. Nós sabemos que a felicidade ainda não é deste mundo, nós sabemos disso, não a felicidade plena, mas nós podemos nos manter alegres e felizes estando no caminho do amor. Você destacou aí o quanto nós precisamos ter o coração aberto, o quanto que nós precisamos da fraternidade. É um companheiro do movimento espírita aqui do Rio de Janeiro, em que ele diz, né, que o que falta, a grande maioria, é Jesus no coração. E realmente é o que o Emmanuel está nos colocando, porque aí você purifica a mente. Ou, como também o próprio Emmanuel coloca isso, nós então vamos poder direcionar a inteligência para o bem. E lembrando que é o bem comum, é o bem coletivo, é o bem que faz bem para todos. Por isso que ele coloca aí, né? Termos mãos ativas na prática do bem. Então, mais uma vez o chamado, olha, vocês têm aqui um roteiro, certo? Mas se vocês ficarem só na teoria, não vai adiantar muita coisa. Porque no retorno ao mundo espiritual, a pergunta que vai ser feita é justamente essa. O que você fez do roteiro? Qual foi a prática sua do roteiro? E se nós tivermos mãos desativas, não teremos praticamente o que apresentar, a não ser o conhecimento. Mas o conhecimento sem as obras, ele não salva ninguém. E aí sim nós vamos entender que o Evangelho é que nos ensina, como diz aí o Emmanuel, a encontrar no Espiritismo, porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo, então vai fazer com que finalmente encontremos o caminho do amor, porque o caminho do amor é que nos ilumina, o caminho do amor é que pode regenerar a humanidade. E aí nós vamos ver que no futuro nós teremos essa alegria perfeita, ou a felicidade tão sonhada. Então o caminho é esse, colocar em prática o Evangelho, e com a visão do Espiritismo da vida imortal, para que possamos ir nos construindo e construindo a humanidade para chegarmos à felicidade. Muito bom, Marcos. É como você disse, o bem para todos, não é o bem só para si mesmo. O bem só para si mesmo é egoísmo, é distorção desse verdadeiro entendimento. O bem para todos. Com este parágrafo aí, Emmanuel fecha a sua apresentação no livro Roteiro, como dissemos, datado do dia 10 de junho de 1952. A gente vê aí a atualidade da página
que está completando 70 anos, é como se fosse escrita para hoje, a gente percebe a atualidade dos conceitos. E no próximo capítulo, no próximo episódio, nós vamos adentrar os capítulos propriamente do livro. E o capítulo 1 é O Homem Diante da Vida. Nós convidamos você a estar conosco na próxima semana, nesse mesmo horário. E caso você perca o horário, não tem importância, porque o conteúdo fica disponível em definitivo. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até mais.